Olá, ficar aqui aguardando o pessoal entrar. Quero nessa noite compartilhar uma palavra que Deus me deu hoje, né? Tivemos um encontro de mulheres e eu quero compartilhar essa palavra com mais algumas mulheres. Vamos ver se mais alguém vai entrando. Vamos compartilhando. Vamos ouvir um pouquinho de Deus, que Deus quer falar conosco nesse dia. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, mulherada. Vamos entrando. Hoje foi um dia de muita bênção, que a gente teve encontro de mulheres à tarde, né? Acabei de chegar. E aí Deus me falou que era para me compartilhar essa palavra aqui na internet. Então eu quero compartilhar com você que está ouvindo, que vai entrar, que talvez vai assistir depois, mas quero deixar aqui algo que Deus colocou no meu coração nesses dias. E como compartilhei com as mulheres, a paz, pastora Kátia, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vinda, que Deus possa te abençoar com essa palavra, como Ele nos abençoou essa tarde, ali no nosso piquenique das mulheres. Foi uma bênção, foi muito legal, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite essa palavra que Deus deu para mim, né? Nesses dias a gente tem vivido momentos bem difíceis, né? Principalmente quando Satanás ele vem e muitas vezes toma nossa mente, entra com palavras contrárias, com palavras de destruição contra as nossas vidas. E o que eu quero deixar para nós nessa noite é Josué 1, no versículo 8. Ele fala assim, ó: não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme o quanto nela está escrito. Portanto, então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Quando Deus ele fala aqui que não devemos apartar da nossa boca o livro, a lei do Senhor, é que a gente possa estar o tempo todo meditando, que a gente possa estar o tempo todo com a palavra de Deus gravada no nosso coração. E nesses dias o que mais tem atacado a vida das mulheres, eu falo porque atendo a muitas, e pensamentos de derrota, pensamentos de destruição, pensamentos que não podem, que não vão conquistar, que não têm capacidade. E quando eu comecei a orar e pedir para Deus uma palavra, Deus me deu essa palavra que é ter a mente de Cristo. Como que nós vamos ter a mente de Cristo? A partir do momento que a gente começar a meditar na palavra do Senhor, a ter a palavra do Senhor sempre pronta na nossa boca. Satanás, ele vem ao tempo todo tentando nos destruir. A paz, meu amado, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo. Ele vem o tempo todo tentando destruir a nossa felicidade, a nossa alegria. Ele vem com pensamentos destrutivos, dizendo que nós não podemos, nós não conseguimos. Mas se nós não temos a palavra de Cristo, se nós não estivermos ligados com a mente de Cristo, nós vamos ser destruídos pelo pensamento que Ele tem colocado na nossa mente. Por isso que quando Jesus foi levado ao deserto,
que está escrito lá em Lucas 4, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Se ele foi conduzido, é porque Deus já estava com ele. E quando ele foi ali tentado, ele venceu Satanás, não foi porque ele era Jesus, mas era porque ele venceu através da palavra. Toda vez que Satanás vinha com uma palavra, faz assim, ó, se você é realmente o Filho de Deus, transforma esses pães, essas pedras em pães. Mas nem só de pão viverá o homem, a palavra do Senhor diz. E aí ele, com a palavra, ele venceu Satanás. Toda vez que Satanás se apresentou a ele para testar, para ali se levantar contra ele com uma palavra destrutiva, dizendo que ele não ia conseguir, que ele tinha que se dobrar, que ele tinha que se render a Satanás, ele veio com uma palavra de Deus. Aquilo que já estava escrito. E é assim, quando Josué escreve aqui, não se aparta da tua boca o livro dessa lei, é que nós devemos estar o tempo todo com a palavra em nossas bocas. Quando a gente vê o povo andando pelo deserto, eles podiam ter passado ali em, 7 dias, um mês, ter atravessado aquele deserto e ter entrado na terra prometida. Mas eles preferiram murmurar e reclamar em vez de pronunciar a promessa. Satanás tentou de todas as formas ali fazer com que eles não entrassem. Com uma palavra, porque o que eu tinha no Egito era melhor, porque os temperos do Egito eram mais gostosos, porque isso, porque aquilo, que aquele outro, e fez com que eles andassem ali por muito tempo, coisa que eles podiam ter chegado muito rápido. E por causa que eles não estavam com a palavra na boca, não estavam com a palavra de Deus na vida deles, enraizada no coração deles, eles padeceram ali por um bom tempo. E eles não conseguiram entrar na terra prometida. Só quem entrou na terra prometida foi os que tinham a palavra. Josué e Caleb. Os demais, só a próxima geração. Você quer deixar a sua próxima geração entrar na terra prometida ou você quer entrar hoje na terra prometida? Deus tem me falado muito forte sobre isso, de não nos apartar da lei do Senhor. E quando ele fala aqui para que tenhamos cuidado de fazer tudo o que foi ordenado. Moisés não entrou na terra prometida porque ele não fez o que o Senhor ordenou. O Senhor ordenou para ele, fala para a pedra. E ele bateu na pedra. Quando ele bateu na pedra, ele perdeu a terra prometida. Ele só olhou ela de longe, ele não conseguiu entrar. Ele não perdeu o céu, mas ele não entrou na terra prometida aqui nessa terra. Ele não entrou na promessa que Deus tinha para ele aqui. Muitas vezes nós não entramos na promessa, porque quando Deus nos dá uma ordem, nós fazemos do nosso jeito, da nossa maneira, e não foi o que Deus pediu. Moisés não pôde entrar porque ele não fez o que Deus mandou. Ele fez como ele sempre fazia. Ele batia e a água brotava. E Deus não tinha dado essa ordem, Deus tinha dado para falar para a pedra. E ele bateu. E ele perdeu aquilo que era de mais precioso, entrar na terra prometida. Os únicos que entraram foi, como eu disse, Josué e Caleb, porque eles acreditaram e andaram sobre a promessa até o fim. Jesus, quando ele estava no deserto, ele só venceu Satanás porque ele estava debaixo da palavra de Deus. Ele estava ali com a palavra de Deus enraizada nele. Quando a gente fala que nós precisamos trazer na nossa mente e deixar descer ao coração, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos escrever na tábua do nosso coração. A palavra, ela vem na nossa mente. Satanás, ele vai brigar, para que a gente não deixe a palavra entrar. Porque a partir do momento que ela entra no nosso coração, a gente passa a viver essa palavra. A gente passa a andar segundo essa palavra. A gente se move segundo essa palavra. Mas quando ela não entra no nosso coração, ela é como uma palavra ao vento. Ela voa, ela sai e você perde com muita facilidade. Por isso tem um versículo que diz assim, que nem chegou, nem olhos viram e nem chegou ao coração do homem. A gente precisa deixar as promessas de Deus vir na nossa mente. Vencer e deixar descer ao nosso coração,
para que a gente possa viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Lá em Romanos 12:2, fala que nós não devemos nos conformar com esse presente século. Nós não devemos nos conformar com tudo que está acontecendo, mas renovar a nossa mente. Como que nós renovamos a nossa mente, se não é através da palavra de Deus? É lendo a palavra de Deus, é estudando a palavra de Deus, é meditando na palavra de Deus, dia e noite, como está escrito aqui. Que a gente possa meditar nessa lei de dia e de noite, para que a gente possa ter o cuidado de fazer tudo aquilo que o Senhor tem nos instruído, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, a gente possa pôr em prática exatamente como o Senhor tem nos dito. Para que nós possamos, então, ser prósperos. Para que nós possamos ser, então, abençoados. E ele diz assim, e prudentemente ser conduzidos. É a palavra de Deus que nos conduz ao lugar aonde Deus quer. A palavra de Deus diz que nós estamos aqui para percorrer um caminho, percorrer uma corrida que já nos foi proposto. O Senhor já preparou para nós correr essa corrida. E nós precisamos o quê? Correr segundo aquilo que Ele tem ordenado. Vai ter obstáculos, vai ter impedimento? Vai. São aqueles momentos onde Satanás vem na nossa mente e diz, você não pode, você não consegue, você é um perdedor, você não vai avançar, você não é vitorioso. Mas quando essas palavras vêm, você precisa conhecer a palavra do Senhor para você ter uma palavra de confronto a Satanás. Porque quando Jesus estava no deserto, ele confrontou Satanás com a palavra. Mas se você não meditar, não ler, não estudar, você não vai ter uma palavra para confrontar Satanás. E aí quando ele vinha dizer que você não é vitorioso, que você não vai vencer, você tem que ter a palavra que Jesus já venceu e nos fez mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Ele já venceu e nos fez vitoriosos. Então nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós só precisamos saber quem nós somos. Se nós somos quem Deus diz que nós somos, nós precisamos externar. Ele tem que estar gravado no nosso coração. Essa palavra já está gravada no teu coração. Para você viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, você precisa renovar tudo aquilo que Satanás colocou na sua vida para dizer que você não vai conseguir. E a gente continua estudando e meditando como Satanás ele tem investido furiosamente nas nossas vidas, contra as nossas vidas. Porque essa semana mesmo eu comentei com as mulheres, que eu estava ali no encontro de mulheres, no piquenique que a gente fez. Foi maravilhoso. E ali eu contei porque essa semana eu senti muita angústia, muita aflição. E eu não entendia o que estava acontecendo. E quando eu me dei por conta sobre a palavra que eu iria ministrar nesse sábado, eu entendi que o levante de Satanás era para me tirar, para mostrar para mim que o que eu ia falar, eu não vivia. Eu preciso viver a palavra do Senhor. Por isso nós precisamos trabalhar a nossa mente, porque ela foi criada para trabalhar contra nós. O tempo todo ela vai te fazer retroceder. Porque ela é feita para isso. Porque ela faz parte do corpo. Mas o nosso espírito que está forte é que tem que nos fazer vitoriosos. E como que nós fazemos o nosso espírito ser forte? Meditando na palavra de Deus de dia e de noite. O tempo todo, sem cessar, sem parar. E quando a gente vai lá para Efésios 4, ele fala sobre... Deixa eu abrir aqui rapidinho. Efésios 4, ele fala assim, ó, no versículo 22. Que, portanto, ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Antigamente, nós éramos enganados por Satanás. A velha Fabiane, ela era enganada pelo inimigo. Mas a nova Fabiane, ela não pode ser mais corrompida. Ela não pode mais deixar Satanás vencer aqui. Porque como nós lemos lá em Romanos 12:2, a nossa mente foi renovada por Cristo Jesus.
Para que nós possamos viver todas as boas e agradáveis e perfeitas vontades de Deus, nós precisamos deixar o velho homem, deixar a velha mulher de lado e vencer Satanás que tem se levantado diariamente. Porque qual é o objetivo de Satanás contra as nossas vidas? Matar, roubar e destruir. É só para isso que ele veio. E ele vai o tempo todo tentar entrar na nossa mente, trabalhando contra as nossas vidas, para que a gente volte a ser aquela velha mulher, a gente volte a ser aquele velho homem corrompido ao qual ele dominava. Mas nós precisamos fazer como Josué, acreditar e pegar e guardar a palavra de Deus e que ela venha a ser pronunciada em nossas bocas. Por que o povo no deserto não entrou na terra prometida? Porque em vez deles pronunciarem as palavras de bênção, que eles entrariam na terra porque Deus tinha prometido, não, eles murmuraram, eles reclamavam o tempo todo, queriam coisas novas o tempo todo. E por causa disso, eles não entraram, só a próxima geração entrou. Nós precisamos parar de murmurar e reclamar e pronunciar. Como que Deus criou todas as coisas? Quando ele pronunciava, as coisas aconteciam. Haja luz e houve luz. Haja separação entre a terra e a água. Houve separação. Então, lá em Coríntios também fala, crie. Por isso falei, nós precisamos crer e pronunciar aquilo que Deus tem falado às nossas vidas. E não deixar Satanás dominar a nossa mente e deixar que na nossa boca saia aquilo que ele colocou aqui. Mas que a nossa boca pronuncie aquilo que Deus colocou aqui no nosso coração. É essa palavra que tem que sair. É a palavra de Deus que faz a gente vencer. Jesus no deserto, quando ele foi levado para ser tentado, ele venceu o Satanás não porque ele era Jesus. Ele venceu porque ele tinha a palavra de Deus. E ele pronunciava a palavra de Deus. Ele anunciava. Toda vez que Satanás vinha e se apresentava, ele dizia, mas está escrito. Mas está escrito. Então nós precisamos, quando Satanás vem para nos destruir, nós temos que dizer, está escrito. Já é meu, já é nosso. E nós precisamos vencer essa batalha. O inimigo não vai deixar passar em paz. O inimigo não vai nos deixar em paz, porque qual é o objetivo dele? De nos levar para o inferno. Enquanto nós estamos com um pezinho aqui e um pezinho ali, um momento a gente serve ao Senhor e outro momento a gente deixa Satanás minar a nossa mente. Então nós acabamos brigando com pessoas, achando que as pessoas não gostam da gente. Acabamos discutindo com pessoas na rua, mas a palavra do Senhor diz que não é contra a carne nem contra o sangue a nossa briga, a nossa guerra, mas sim contra potestades e dominadores, principados. Então, quando você entender que a sua briga não são contra pessoas ou coisas, mas sim é a nossa mente que Satanás trabalha, a gente vai conseguir discernir e não mais tomar essa afronta como algo pessoal. É porque o fulano não gosta de mim. Não é porque o fulano não gosta de você. É porque o que está nele não gosta do que está em você. Luz, as trevas não gostam da luz. E nós precisamos brilhar essa luz de Cristo. E a treva, ela tem que ser vencida. Então, que você seja essa luz e que vença essa treva. Não é contra a pessoa, mas contra o que está naquela pessoa. Que você possa, com o amor de Deus, invadir aquele ser, invadir aquela pessoa. Se alguém te faz algum mal, não retribua com o mal, mas retribua com o bem, é o que a palavra do Senhor diz. E muitas vezes a gente retribui com o mal, porque ela fez, porque aquela pessoa isso, porque aquela pessoa aquilo. Não são pessoas, é o que estão nas pessoas, é o que está habitando dentro dela. Eu estava assistindo uma ministração esses dias de uma pastora muito conhecida, e ela disse assim, se um dia você estiver fazendo dieta, porque ela disse, quando eu faço dieta ou estou com sono, eu fico muito nervosa. Então, se um dia você fizer dieta, ou se um dia você não dormir direito, não brigue com as pessoas, porque isso é normal do ser humano ficar estressado e cansado. Então, se você está com fome,
coma. Se você está com sono, em vez de discutir, brigar, vá dormir. Que quando você levantar, o Senhor cuidou de todas as coisas. Porque o Senhor cuida de nós, em todos os detalhes. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O teu corpo está cansado, vai descansar. Mas não fica brigando ou discutindo com as pessoas por causa disso. É uma escolha sua de fazer a dieta. Não é a escolha das pessoas ter que ouvir você brigar. E eu achei muito prudente. Naquele dia eu estava extremamente cansada. Eu tinha 2, 3 dias que eu não tinha dormido por causa de muitas coisas que estavam acontecendo e eu não conseguia dormir. E eu estava muito nervosa, muito estressada. Quando ela falou isso, eu falei, verdade, eu vou pegar e vou dormir. Desliguei a televisão e fui dormir. E dormi pelo menos ali por uns 10 a 1 hora, né? Bastantinho, para descansar o corpo. E levantei renovada. Eu precisava descansar o meu corpo. Então são coisas que não pertencem a Deus, mas a você tomar a atitude. A mente da gente tem que trabalhar em nosso favor e não contra nós. Mas para ela trabalhar no nosso favor, a gente precisa colocar ela para trabalhar em nosso favor. E o que acontece? Olha, vamos lá, olha só para Filipenses 4. Filipenses 4, no versículo 6 e 7, fala assim, ó. Não estajais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que está dizendo aqui? Que não devemos andar inquietos. Se tem alguma coisa que está te inquietando, em vez de brigar, em vez de discutir, em vez de, sei lá, tantas coisas que a gente faz. O que ele diz aqui? Antes, as suas orações, as suas petições, antes o seu clamor, antes de brigar, vai orar. Antes de bater boca, vai orar. Vai se encontrar com Deus, vai pedir uma palavra de Deus. Eu lembro que uma vez eu tinha um problema muito sério para resolver e eu estava muito irada. E naquele dia eu passei o dia inteiro falando, Deus, segura o Pedro, Senhor. Segura o Pedro dentro de mim, porque hoje eu tô querendo pegar alguém e sem palavras para dizer o quê, né? Então, assim, eu fiquei muito irada naquele dia. E eu falei para Deus, me ajuda. Eu não quero que essa pessoa venha até a minha casa e que eu não tenha uma palavra de Deus. Porque a palavra que eu tinha era de derrota. Que eu queria era matar aquela pessoa do ruim, do mal que ele fez pra minha vida. Mas aí o que eu fiz? Eu fui orar. Antes que ele chegasse. Eu fui orar e quando eu fui orar, Deus me deu aquela palavra daqueles amigos que levaram o enfermo até o telhado e desceram o amigo até a frente de Jesus. E aí Deus me disse, se você realmente é amiga dessa pessoa, você deve amá-lo e trazer-lhe para perto de mim. Eu falei, Deus não pede isso para mim, porque a minha vontade não é essa. Só que aí quando a minha mente tá ligada na palavra, tá alicerçada na palavra de Deus, tá ligada com o Espírito Santo, não é você quem faz, é Ele quem faz através da sua vida. E quando aquele homem chegou para nós conversarmos, aquela raiva, aquela tristeza, aquele rancor que eu tinha, que a minha vontade era de, grudar na parede, eu já não sentia mais, porque o amor de Deus me constrange. E aí eu consigo viver essa palavra de não andar inquieta, mas antes colocar as minhas petições, aquilo que está me angustiando, aquilo que está me entristecendo, colocar elas conhecidas diante de Deus. E como que eu faço Deus conhecer as minhas necessidades? Se não é orando, se não é buscando e botando diante de Deus. E aí ele diz que são ações de graças. Muitas vezes os nossos olhos não estão vendo, não estão achando uma solução, mas dá graça ao Senhor, glorifica ao Senhor. Isso é uma mente transformada. Isso é uma mente de Cristo. Não é a circunstância que te move, mas sim aquilo que Cristo tem falado, aquilo que Cristo tem ministrado no teu pensamento, aquilo que Cristo tem ligado no teu coração.
é o que te faz mover. E aí ele diz assim, e aí quando você está ligado no Senhor, que a tua vida está alicerçada no Pai, aí ele diz, e a paz. É a paz que excede todo entendimento. Não é uma paz que vem de você, é uma paz que vem de Deus. Só Ele pode trazer essa paz para dentro da nossa vida. E aí ele diz que Ele, diz assim, guardará o seu coração e as suas emoções. O que é as nossas emoções? Raiva, ódio, amor, tristeza, amargura. São emoções que são passageiras. Mas quando a gente está em Cristo, esses sentimentos a gente consegue transformar por amor, longanimidade, bondade, fidelidade. A gente deixa os frutos da carne e passa a viver os frutos do Espírito. Mas para isso a gente precisa estar com a nossa mente transformada, com a nossa mente ligada, ter a mente de Cristo. Porque se nós deixarmos a nossa mente continuar a mesma da velha mulher, a mesma do velho homem, a gente não vai conseguir viver isso aqui. A paz que excede todo entendimento. Como vou viver a paz que excede todo entendimento? Se eu não consigo viver em paz comigo mesmo. Tá entendendo? E para finalizar a palavra que Deus me deu, que está escrita em 1 Pedro 5, 1 Pedro 5, no versículo 6 e 7. Ele diz assim, ó, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, não é o meu tempo, não é o seu tempo, ao tempo de Deus, ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que mais tem nesse tempo é pessoas ansiosas, tomando remédios, tentando trabalhar, a ansiedade, a angústia, por coisas que ainda não viveram e nem sabe se vão viver, porque a palavra do Senhor diz que quando a gente descansa nele, que a gente busca o Senhor em primeiro lugar, como está escrito em Mateus 6:33, buscar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. A gente precisa descansar no Senhor e a gente não consegue lançar a nossa ansiedade no Senhor porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado. Quando você lança essa ansiedade, essa angústia, essa tristeza que te rodeia nos pés do Senhor, Ele cuida de você. Mas se você não conseguir colocar isso diante do Senhor, como que Ele vai cuidar de você? Se você não dá essa abertura. Se eu não me engano, em Apocalipse fala que Ele está à porta e bate. E eu preciso abrir, você precisa abrir, para que Ele entre e ceie contigo. Mas se a gente não deixa o Senhor entrar, como Ele pode cuidar de nós? Nós precisamos descansar diante de qualquer circunstância. Ah, pastor, é fácil você falar porque tá tudo bem, não tem nada de errado. Você não sabe da minha vida, tu não sabe o que eu estou vivendo. Eu já vivi um momento em meio à pandemia. Eu fui fazer um exame de rotina. E nesse exame de rotina apareceu 6 nódulos na minha mama esquerda. Eu não falei nada pra ninguém. Na hora me bateu um desespero. Mas eu fui orar. Como nós lemos lá em Filipenses, que nós precisamos descansar no Senhor. Filipenses não, é Filipenses 4. Que nós precisamos entregar para o Senhor a nossa ansiedade. E descansar nele. Fiz todos os processos. Fiz todos os exames que tinham que ser feitos. E descansei no Senhor. Fiz o exame e deu que não era maligno. Glória a Deus, o Senhor cuidou. Mas se tivesse dado positivo, eu teria continuado acreditando, porque talvez Deus queria fazer um trabalhar na minha vida. Então, assim, a gente precisa confiar no Senhor, independente daquilo que está nos rodeando.
A gente ouve palavras de destruição o tempo todo. A gente ouve que a gente não vai conseguir, que a gente é incapaz. Mas nós somos capazes porque é o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos escolheu. É o Senhor que nos separou. E nós precisamos entender que nós somos filhas e filhos amados. A palavra do Senhor diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus. Nós somos preciosos, amados. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro e incondicionalmente. É algo que é incomparável. Não tem como comparar o amor de Deus pelas nossas vidas. A partir do momento que eu amo Deus, que eu entendo que Deus é o suficiente na minha vida, pode acontecer o que for. Eu vou viver a mente de Cristo. Eu vou viver as promessas de Cristo. Eu não vou viver como aquele povo no deserto, que por causa de não acreditar, por causa de não viver, como a gente leu lá em Josué, no início, né? Josué, ele fala o quê? Que ele devia estar o quê? Com a mente ligada no Senhor, que eles deviam estar com a palavra, meditando na palavra de dia e de noite, que a palavra tinha que estar na nossa boca. O povo não conseguiu viver no deserto aquilo que Deus tinha para eles. E nós precisamos estar sempre ligados com Cristo, para que nós possamos o quê? Prosperar. Como que nós queremos prosperar, ser abençoados, se nós deixamos Satanás o tempo todo dizer que nós não conseguimos e que nós não vamos sair do lugar? A partir que vem a primeira luta, a primeira dificuldade, aí Jesus já diz, de novo vou passar por isso, mais uma vez. Deus falou que eu ia vencer e eu de novo me deixou nessa situação. A partir do momento que você coloca em dúvida a promessa de Deus na tua vida, você cria a impossibilidade do milagre acontecer. A dúvida não gera milagre. A convicção com fé é que gera milagre. A convicção de quem é Deus na tua vida é que faz você alcançar o milagre. Josué, ele estava com medo. Por quê? Quem era antes dele? O grande Moisés. Quantas coisas Moisés fez? E Josué se achava incapaz de conduzir o povo como Moisés. Mas Deus disse para ele, anima-te, eu sou contigo. E nós também somos mulheres que somos improváveis, homens improváveis, que ninguém dá nada. Mas o Senhor te escolheu. O Senhor te separou. E Ele diz, anima-te. Não desanima. Guarda essa palavra aqui, ó, na tua boca. Mas não só falando pela boca. Porque tem um versículo que diz assim, a boca fala, mas o coração está longe. É falar com a boca aquilo que o coração já está cheio. O coração está cheio de quê? De Cristo. A mente está cheia de quê? De Cristo. A tua vida está cheia de Cristo. E aí você passa o quê? A trazer o aroma suave de Cristo, o bom perfume de Cristo. Você passa a ser uma carta viva, como Paulo falava, que outras pessoas vão olhar para você e vão se inspirar em você e vão querer ter o que você tem. Vão querer carregar o que você carrega, a mente de Cristo. Que você possa lançar diante de Deus nessa noite toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações, que você possa ter essa palavra gravada aqui na tua boca, que você pronuncie ela, que você levante adorando ao Senhor. Essa semana também eu ouvi uma ministração de uma pastora falando assim, que muitas pessoas já levantam pensando o que de ruim vai acontecer hoje. Essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa me falou assim,
O que me falta ainda acontecer hoje de ruim? Se você for pensar assim, tem muita coisa ruim que pode acontecer. Mas a palavra do Senhor diz que se teus olhos forem bons, tudo à sua volta vai ser bom. Então amanheça o dia dizendo o que de bom o Senhor tem para mim hoje. Que se por acaso acontecer alguma coisa ruim, Ele ainda vai cooperar para algo bom para você. Porque é essa que a palavra do Senhor diz em Romanos 8:28. Que tudo coopera para o nosso bem, segundo o propósito de Deus. Mas se prepare pela manhã para receber o melhor de Deus. Se tu entregar o teu coração ao Senhor, de verdade, você comerá o melhor dessa terra. Mas para você viver o melhor dessa terra, nós precisamos deixar a nossa mente ser transformada. Como diz que é a palavra de Deus, ouvir e ouvir a palavra de Deus, é que nós somos transformados. Então deixa o Senhor te transformar, deixa o Senhor mudar a tua história, deixa o Senhor entrar na tua vida. E não deixe mais Satanás ganhar na sua mente, mas vença ele com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus venha estar fluindo de dentro para fora na tua vida. E que ela venha ser fontes inesgotáveis da presença do Senhor todos os dias. Porque Satanás, ele está todo dia, na nossa porta. Mas nós não podemos deixar ele entrar. E ele diz que ele vem como um ladrão. Muitas vezes a gente não deixa ele entrar. Ele entra com sapatinhos de algodão. A gente não ouve, a gente não percebe, mas quando a gente vê, a gente põe ele para correr. Porque a palavra de Deus diz que pode entrar por uma porta, mas por 7 ele vai ter que sair. Mas para isso você tem que ter o quê? A palavra. Aqui dentro. Gravada no teu coração. Gravada na tábua do teu coração. Para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. E uma coisa que eu coloquei aqui, a gente precisa deixar de viver a vida dos outros. Ai, eu queria ser tão parecida com a fulana. Eu queria ser uma pastora igual a pastora Fábio. Misericórdia. Seja a mulher que Deus sonhou e projetou que você fosse. Que você vai ser. Seja você mesma, seja original. Eu muitas vezes queria ser parecida com fulano, com ciclano. Eu queria cantar igual o fulano, eu queria cantar igual o ciclano. Eu queria poder pregar igual o pastor Guilherme prega. Mas eu não sou o pastor Guilherme. Eu não sou o fulano nem o ciclano, eu sou a Fabiane. E Deus sonhou algo específico para mim. E eu preciso viver isso que Deus tem. Então, viva os sonhos de Deus que Deus sonhou para você. Não tente carregar as coisas dos outros, mas leve aquilo que Deus já entregou para você. Você precisa viver aquilo que Deus tem para você. Você precisa viver as promessas de Deus. Josué, ele viveu ali, ele poderia querer ser igual a Moisés, mas Deus disse, seja você, porque eu vou te ajudar. Então que nós possamos ser nós mesmos e que nós possamos levar essa palavra com a nossa vida, com o nosso testemunho, na simplicidade. A palavra de Deus, ela não tem mistério, ela é simples. Qualquer um que lê vai entender, desde que tenha o Espírito, para discernir o que o Senhor está querendo falar. Se for uma pessoa que não conhece, for uma pessoa que nunca ouviu falar do Senhor, vai ser um livro igual a todos os outros. Mas, se ela for lida por alguém que conhece o Senhor e que convida o autor desse livro, vai ter todo o entendimento, vai compreender e vai viver as maravilhas de Deus. Deus vai falar poderosamente, como Deus tem falado todos os dias. A partir do momento que você levanta e você coloca a tua vida diante do altar, você não deixa Satanás já entrar logo cedo na tua mente, já traz a palavra para dentro da tua mente. Que quando Satanás resolver entrar, você já está preparada. Se prepare para combater o inimigo. Jesus, ele estava preparado com a palavra. Então, se prepare com a palavra para não deixar ele investir contra você. Mas que você mostre para ele quem é você em Cristo Jesus. Mais do que vitorioso.
mais do que vitoriosa, porque é isso que o Senhor nos fez, vencedores. Essa é a palavra que eu quero compartilhar, e se você puder, compartilhe com outras pessoas, leve o amor de Deus com outras pessoas, entregue para Deus tudo aquilo que você pode entregar. Abra mão das suas vontades, porque viver a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Os sonhos de Deus são muito melhores do que os nossos. Talvez você quer algo de Deus e você ainda não conquistou, é porque Deus tem algo muito melhor e você ainda quer uma coisa tão pequena. Viva a palavra de Deus. Deixe o Senhor trabalhar na tua mente e desfrute de tudo o que Ele tem para você. Que a palavra do Senhor diz que Ele tem pensamentos de paz e não de guerra. Pensamentos de conquistas e não de destruição, para nos dar um fim que nós esperamos. Então viva o melhor de Deus com a palavra dele gravada no teu coração. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, que vocês possam meditar, que vocês possam desfrutar de tudo aquilo que você um dia sonhou, aquilo que um dia você projetou, porque quando você coloca para Deus, Ele traz resposta. Ele traz a resposta. E a resposta, muitas vezes, não é o que nos agrada, mas a resposta dele vai nos levar a um nível muito maior. E eu escuto um louvor que eu amo muito, que é A Tua Mesa Cura. E ele diz lá que os meus esforços não compram Deus. E realmente, tudo que você for fazer não vai comprar Deus, não vai mudar o que é Deus. Sabe o que Deus se agrada? É um coração. Não é o que você faz, é você estar com Deus, não o que você faz para Deus. Por isso que quando tem aquele Mateus 6:6, se eu não me engano, diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao Pai que está em secreto, e Ele te responderá. Então não é o fazer, mas é o estar. Esteja com o Senhor, conheça o Senhor de verdade, viva essa palavra de verdade, de todo o coração, e você comerá o melhor dessa terra. Como nós lemos lá em Josué, que diz que quando a gente viver tudo isso, ele diz ali nos últimos pedacinhos, diz, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Quando nós vivermos todas as verdades do Senhor aqui na nossa mente, não deixando Satanás dominar e tentar nos enganar, como era a velha Fabiane, como era a velha criatura, a velha mulher, o velho homem, que era enganado. Mas quando nós deixamos o Senhor transformar a nossa vida, a nossa mente, nós vamos prosperar, nós vamos ser abençoados, e Ele nos conduzirá pelo caminho. E nós caminharemos segundo o seu coração, e não mais sobre o nosso coração. Como Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive através de mim. E eu quero agradecer a todos que participaram, que Deus abençoe a sua vida, e que essa palavra seja uma palavra de ânimo, uma palavra que te ajude a percorrer um caminho mais. Talvez a segunda milha, porque nós caminhamos uma. E o Senhor diz que quando você caminha uma, caminhe duas. Que Deus abençoe a sua vida. Continue firme com o Senhor. Não desista, porque Ele tem algo extraordinário na tua vida. Só depende de você. Não deixe Satanás minar a sua mente. E viva prudentemente aquilo que Deus ordenou você fazer. Se é com fé, viva a fé de Deus. Se é confiança, viva essa confiança de Deus. Não deixe Satanás minar a tua promessa. Moisés não entrou na terra prometida, como eu disse lá no início, porque ele não obedeceu prudentemente aquilo que Deus ordenou. Ele disse, fala para a rocha. E ele bateu na rocha. Se Deus falar para você, fale, não bata. Fale. Faça exatamente. Não queira colocar a cereja do bolo, porque o bolo já está perfeito do jeito que o Senhor já ordenou. Tá bom?
Deus abençoe a sua vida, que te dê uma feliz Páscoa, porque Páscoa significa passagem. Então, que seja um novo começo na tua vida, que seja uma nova história na tua vida, que essa Páscoa para você seja algo de um divisor de águas. Que essa palavra de hoje venha ser esse divisor de águas, que faça você passar a um outro nível. Um nível que agrade o coração de Deus e que faça você viver tudo aquilo que Deus tem para você viver. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Grande abraço. Até a próxima, quando Deus me der outra palavra para compartilhar com vocês. Deus abençoe.